Boa noite, pessoal. A gente vai começar agora mais uma live aqui no nosso canal para falar novamente sobre não monogamia. Nós vamos falar sobre a não monogamia na prática e nossa convidada de hoje vai ser a Anne Fonseca, que criou o Chamegamos. Ela também escreve muito sobre não monogamia, compartilha muitas reflexões sobre a vida pessoal dela com a não monogamia. E hoje, então, ela vai estar compartilhando um pouco da experiência de como ela tem vivido essa não monogamia na prática, como estão sendo suas vivências nesse campo relacional da não monogamia. Eu vou convidar ela, então, para entrar. Ela já... né? Olá, boa Oi, oi, noite, tudo bom? Você está me ouvindo bem? boa noite. Tudo bem? Você tá me ouvindo bem também? Eu estou ouvindo bem. Estou te Ah, que... ouvindo e estou vendo bem. Então, primeiro eu quero te agradecer por estar participando aqui com a gente, Anne. Eu sei que você tem todo um trabalho aí com a não monogamia também, né? Eu te convidei aqui hoje Sim. para conhecer um pouco mais da sua experiência. Quero saber um pouco mais que projeto é esse Chamegamos que você criou. E depois vou querer que Sim. você conte um pouco mais sobre a sua experiência, né, na área da não monogamia. E pode falar um pouco sobre você também, o que que te levou a trabalhar com essas questões, a escrever sobre isso. Como é que você chegou na não monogamia? Então, obrigada, Felipe, pelo convite. É sempre muito gostoso poder se conectar com as pessoas que estão aqui botando a cara a tapa para falar sobre não monogamia, porque é sempre um assunto complexo, difícil, as pessoas têm muita dificuldade de conseguir parar para ouvir ou para ler ou para, né? E tem dificuldade no acesso também a essas questões, né? Eu sou não monogâmica, eu digo que desde que eu comecei a me relacionar, a monogamia nunca me escolheu, né? Mas eu botei isso em prática com essa cara, com as coisas que eu acredito há 6 anos, né? Mas eu sou casada há 12, eu tenho 2 filhos, mas há 6 anos, vai fazer 7 agora, em abril. Há 6 anos a gente começou a discutir sobre esse assunto e botar, assim, eu sou ariana com ascendente de escorpião, então assim, não tem muito tempo de estudo. No caso, eu quero ver como é que eu vou viver, né? E foi isso que eu fui fazendo, assim, fui vivendo, quebrando a cara, me ferrando, me dando bem. Hoje eu tenho alguns afetos, né? Alguns relacionamentos, consigo entender um pouco melhor as minhas relações a partir da minha autonomia. E foi nessa necessidade de falar sem ter um olhar definitivamente especialista, porque o olhar do especialista sempre está distante, né? O psicólogo está distante, o antropólogo está distante. Então, assim, sempre né, as pessoas que eu lia e que eu olhava falando sobre não monogamia e suas questões, eram sempre profissionais, ou da área da saúde, ou da área da psicologia. E eu dizia, cara, tá, eu acho que a dificuldade não necessariamente pode ser entender a teoria. Né? A teoria é muito difícil de entender para a maioria das pessoas, mas tem gente que diz, não, tudo bem, já entendi como é que é isso aí, faz sentido, mas assim, na hora do vamos ver aqui, na prática, como que faz? Né? E aí eu fico brincando que eu virei o how to, né? O do it yourself da não monogamia. Virou o Chamegamos, que é esse espaço para a gente falar um pouco sobre a nossa afetividade, sobre as questões que acontecem, e como que a gente pode refletir sobre elas, como é que a gente pode ter um pouco mais de autonomia sobre elas. Então, eu gosto de dizer que o Chamegamos, ele, apesar de eu ter duas especializações, ele é um espaço para não especialistas, né? Um espaço para que eu digo que a minha principal especialização para estar ali à frente desse canal é 37 anos de cifudência, entendeu? De se ferrar na vida, de quebrar a cara, experimentar, ver, olhar. Agora, obviamente que para além disso, eu fui percebendo com o tempo do Chamegamos que muitas pessoas tinham dificuldades com certas coisas do dia a dia, de autonomia, de olhar para si,
muito voltadas para coisas que para mim eram muito simples de fazer. Porque eu sou educadora, porque eu entendo muito de consumo, de cultura, né? E aí eu comecei a dizer, opa, eu acho que eu posso ajudar as pessoas com as ferramentas que eu tenho. E aí foi assim que foram surgindo os workshops, foi assim que foram surgindo os lugares de escuta, né, para as pessoas, porque eles são todos muito voltados à autonomia, a como que a gente faz para gerenciar a nossa vida, ter gestão das coisas que acontecem com a gente, muito mais do que eu chegar aqui e ficar cagando regra sobre não monogamia para os outros, porque eu sou uma pessoa que acha que quem caga a regra é a monogamia. A monogamia é exatamente o espaço oposto para isso. Então é Faz isso. sentido. Então você Demorei dá, para responder, mas já... tá certo. Você dá workshops sobre não monogamia, é isso? Você tem workshops? Não, 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 não. Não, sobre não monogamia, não. Sobre questões ligadas à gestão da vida, da autonomia afetiva. Pessoas monogâmicas, inclusive, fazem o meu curso. Tem muita gente monogâmica que faz. Mas, assim, obviamente que o meu olhar da não monogamia, ele atravessa todas as coisas que eu faço, né? Então, eu já tive workshop de faxina afetiva, já tive workshop de como lidar melhor com as suas questões de insegurança, de ciúmes, né? Eu comecei a falar um tanto sobre gestão de tempo, prioridade. Então, assim, são questões que quem é não monogâmico vai precisar pensar, né? Mesmo quem não tem mais de uma relação, né, a pessoa precisa começar a pensar o que é prioridade, o que é importante, quanto tempo, né? Porque isso eram questões que chegavam muito para mim. Nossa, você tem 3 afetos, mais marido, mais filhos, mais trabalho. Como é que dá conta disso tudo, né? E no tempo. E aí eu fico brincando, eu tenho minhas ferramentas, né? Mas para mim as principais ferramentas é definir o que é prioridade, em que momento, como é que eu consigo dialogar melhor com as pessoas sobre isso. Então, todo o processo de educação dentro do Chamegamos, ele é muito mais voltado para as questões que acontecem com a gente a partir da não monogamia, do que esse lugar de ensinar alguém qualquer coisa sobre o que é ou não não monogamia, né? Ter um olhar de dizer, isso aqui, ó, é não monogamia. Isso aqui não é, isso aqui é monogamia com glitter. Não, não vou ser essa pessoa que vai falar sobre isso. Entendo. Então você é casada há 12 anos e você diz que, além do seu casamento, você ainda tem mais 3 relações, é isso? Não, tem mais. Tem mais. Tem pelo menos, acho que 5 ou 6 afetos Afetos. frequentes já há alguns Então, são relações anos. amorosas mesmo, é isso? São relações amorosas. Porque para mim tem essa coisa muito clara de que, assim, desde que eu me entendo por adolescente, não vou dizer por gente, né? Desde que eu me entendo por adolescente, quando eu comecei a ter relações afetivas ligadas a esse campo romântico e tal, as amizades nunca foram segundo plano. Os meus amigos nunca deixaram de ser prioridade na minha vida. Os meus amigos são definitivamente as pessoas mais importantes da minha vida, porque eu os escolhi para estar com eles, né? E eu passo barras com eles, eu assim. E aí teve um certo momento da minha vivência que eu falei assim, que diferença faz? Uma pessoa ser minha amiga ou transar comigo? Assim, porque eu não gosto de transar com inimigo, no caso, né? Então eu só transo com amigo. Mas nem todos os meus amigos transam comigo, mas todo mundo que transa comigo é meu amigo. Então eu comecei a dizer, cara, não faz sentido eu criar essa diferenciação, né? E eu comecei a perceber que eu comecei a partilhar tanto, né, mais da minha vida com as pessoas com quem eu transo também, às vezes, né? E eu comecei a entender que quem precisava dar uma definição do que era afeto, do que era amigo, do que era não sei o que, era a sociedade. Para mim, tanto faz. Para mim, assim, eu tenho que apresentar para fulano se fulano é meu amigo ou meu afeto, mas assim, que diferença vai fazer para ciclano se eu transo ou deixo de transar com alguém? Entendeu? Quem tem que saber sou eu e a pessoa que está transando comigo. De resto, ninguém mais tem que ter essa informação. Então, eu sou uma pessoa que gosta de caos no mundo
E aí eu começo a dizer isso. Não, fulano é meu afeto, você nunca saberá se transa ou não transa comigo. Mas eu tenho pessoas que eu amo muito na minha vida, que me amam muito e que são meu suporte, né? E que estão do meu lado para o que deve é. E eu acho que isso é uma grande conquista na minha vida, assim, Sim, Anne, sinceramente. mas você diria que você tem uma relação principal com essa pessoa que você é casada? Porque essa é uma discussão muito grande no campo da não monogamia, que é essa questão da hierarquia, né? Às vezes Então, se mas aí fala eu que vou te pode. perguntar, você precisa, você está se candidatando a vaga? Não, não tô. É só por Não, então, não, curiosidade, assim, para então, saber como você lida com essa questão. Porque muitas então. questões. Eu vejo primeiro duas questões, assim, que eu acho que vale a pena você comentar. Primeiro é assim, muita gente que resolve abrir a relação, entrar no contexto da não monogamia, coloca uma regra assim, tudo bem, a gente pode transar com outras pessoas, mas não pode ter afeto, não pode se envolver Uhum, afetivamente. Isso porque certo. as pessoas têm um certo receio de que se envolver afeto vai acabar concorrendo com a relação que ela já tem, né? Então, essa é uma Sim. questão, se isso é possível ou não, você deixar o afeto de lado. Mas as pessoas que aceitam ter afeto, que é muitas vezes as pessoas que se chamam de poliamoristas, muitas vezes elas fazem esse arranjo que eles chamam de poliamorismo hierárquico, que seria assim, tudo bem, a gente vai ter outros amores, mas você é a minha prioridade, você é a minha relação principal, você é meu amor principal, os outros seriam secundários. Você faz essas distinções na sua vivência, ou não? Assim, o que que eu acho que é importante trazer de informação aqui, tá? Hum, Para mim existe uma questão muito clara que é eu não tenho controle sobre o que eu sinto. Ponto. Não tenho. Aprendi isso muito rápido, inclusive na minha vida. Muito rápido. Eu não tenho controle sobre o que eu sinto. Eu tenho controle sobre como eu ajo. E olhe lá, a Ariana com ascendente escorpião, não necessariamente eu tenho controle sobre como eu acho às vezes, né? Às vezes é só na força do ódio. Mas nem sempre eu tenho esse controle de como eu ajo. Você quer, né? Mas de como eu sinto, eu não tenho esse controle. Então, para mim, não fazia muito sentido eu entrar numa relação dizendo, não, eu só vou sentir até aqui. Para mim não faz sentido, tá? Não quer dizer que para você não faz sentido, para quem tá ouvindo a gente não faz sentido. Cada um sabe de si. Eu sou uma pessoa que sinto muito intensamente. Então, assim, eu não conseguia, sei lá, entrar numa relação e dizer assim: não, nunca mais me apaixonarei por ninguém. Estou absolutamente alucinado por você e isso me cega de tal forma que nunca nem olharei para Maria Bethânia mais. Porque, assim, para mim existe uma coisa aí da admiração, da paixão que eu sinto, seja por um artista novo, por um escritor, por alguém que eu me encantei no trabalho, por alguém que eu estou conhecendo agora. E eu comecei a entender que pouco importava para quem as pessoas com quem eu me relacionava se eu estava ou não estava apaixonada, porque a grande verdade é que eu sempre estava apaixonada por alguém, alguma coisa. Eu sou uma pessoa apaixonada, né? Mas sim sobre o quanto eu mantia a relação com quem eu estava. Né? O quanto a gente nutria essa relação, o quanto a gente mantinha a nossa paixão, o quanto a gente estava ali interessado em saber mais e aprender mais sobre ela. E aí, para mim não fazia muito sentido, assim, esse lugar, tá? Eu, Anne. Mas eu entendo que existem pessoas que têm muita dificuldade com isso, e tudo bem, né? Eu sempre brinco assim, que cada um com as suas ilusões, né? Eu tenho outras. Mas essa eu não tenho. Tem outras pessoas que têm essa ilusão de que conseguem controlar o que sentem, de que elas vão entrar numa relação e não assim, vão transar com alguém, ou sequer vão entrar no metrô e não se apaixonar, e não se encantar com alguém, e não admirar aquela pessoa, né? Enfim, cada um com as suas. Eu não sou uma pessoa que consigo controlar meus sentimentos. O que eu controlo é como eu ajo. E aí, o que é que eu faço para agir do jeito que eu acredito com as pessoas? Eu dialogo o tempo inteiro. Se eu quero estar naquela relação, eu nutro essa relação, eu quero ouvir dessa relação também. Né? Eu faço o possível para manter as minhas relações saudáveis no que eu considero saudável. Né? Que a gente esteja bem nutrido de afeto, de carinho, de confiança, né?
E aí, a partir daí, não faz muito sentido esse lugar da hierarquia ou não afetiva. Para além disso, eu compartilho casa, filhos, empresa com um cara que está casado comigo há 12 anos. Né? Eu casei no papel com ele porque a gente precisa gerenciar um monte de questões burocráticas. E essa pessoa está há 12 anos me vendo sofrer, ser feliz, me vendo me apaixonar, vivendo paixões comigo. Então, assim, não é o tempo que faz com que ele seja muito importante para mim. Mas a gente continua se nutrindo com todas essas coisas. A gente tem uma relação muito sólida, muito densa. Ela quer dizer que ela é mais importante do que todas as relações da minha vida? Não, mas ela é muito importante. Então, para mim, já não passa por esse lugar afetivamente de eu comparar uma relação com outra, porque eu não tenho base de comparação, eu não tenho métrica. Entende? Porque eu sou uma pessoa do planejamento, tá? Eu preciso de métrica para comparar o sucesso, o fracasso de algo, para dizer que algo evoluiu ou involuiu. Sou pesquisadora, preciso de dados. No afeto, eu não tenho dados. Eu não tenho dados. Eu tenho meu desejo. É isso que eu tenho para trabalhar. O meu desejo. O que eu vivo. O que eu tenho vontade de viver. E aí é isso. O que eu sei te dizer é que a pessoa com quem eu sou casada é uma pessoa muito importante para mim. Em muitos outros aspectos para além do afetivo, né? E é difícil que eu diga para você que quem tem afeto há menos tempo para mim tem menos importância. Não, são pessoas muito importantes para mim também. Cada uma do seu jeito, cada uma da sua forma, né? Com algumas pessoas, assim, eu tenho relações com uma das mulheres que eu me relaciono, por exemplo, quando eu tô sem R$ 1 no banco, normalmente é para ela que eu ligo para dizer, cara, eu não sei como é que eu vou almoçar hoje, você me empresta? E a gente tem esse tipo de dinâmica que eu não tenho com uma outra pessoa que eu me relaciono. Mas em compensação, tem um deles que eu me relaciono que é exatamente pra gente chorar as pitangas das paixões um do outro, entendeu? É com quem eu compartilho. Então, assim como eu não vejo as pessoas terem esse tipo de métrica para definir suas relações afetivas fora da monogamia, então, assim, amigos, família, você não fica dizendo, não, fulano é mais importante para mim do que ciclano. Tá, se tira um da sua família, morre um, você não vai sentir, você não vai doer, você vai briga com a sua prima. Quer dizer que ela não é importante? Então, para mim, a pergunta que eu faço para as minhas relações é: esta pessoa é ou não é importante para mim? De que forma essa pessoa é importante para mim? Eu sou ou não sou importante para essa pessoa? De que forma? Né? A gente ainda quer estar junto, a gente quer. Como está o nosso desejo? Porque essa é a única coisa que eu tenho para avaliar. De resto, o que a gente tem? A gente tem discussões raciais, a gente tem discussões em que, obviamente, a mulher branca ela é muito mais vista socialmente como digna de afeto do que uma mulher negra, do que uma mulher indígena, do que uma mulher cabocla como eu, né? E essas são discussões que a gente precisa trazer. Não sei se para o campo afetivo necessariamente, mas a gente precisa olhar afetivamente para essas questões. Né? Se enxergar nelas, olhar para elas e dizer, cara, sim, existe algo de muito errado a gente achar que só mulheres brancas aparecem em filmes de amor sendo amadas incondicionalmente, que tem toda essa parada. Se isso passa isso é um âmbito social muito importante da gente avaliar. Agora, sinceramente, ninguém vai ficar botando o dedo numa relação que não faz sentido botar. Entendeu? Eu não olho para isso. Eu não vou parar para ficar dizendo, vivo relações e cai no mesmo lugar para mim da pessoa que assim, as pessoas que eu me relaciono que são importantes para mim eu chamo de afeto. Mas você transa com elas? Interessa para quê? Você vai transar também? Não. Então, para mim é o mesmo, entra no mesmo lugar. Entende? De discussão. Eu vi que as pessoas estão comentando. Pois elas estão comentando. Você consegue ler aí, não? Sim, será mesmo que não podemos ter dados sobre afetividade? Certamente não serão dados objetivos. Mas como avaliar se eu me sinto satisfeito e não uma relação afetiva sem ter dados? Então, não tem dados objetivos. O que a gente tem? O desejo. A gente tem o quanto que a gente se sente importante, se a gente se sente desejado, amado, se a gente deseja, se a gente ama.
E isso são observações absolutamente que não se comparam uma coisa com a outra. Eu, pelo menos, nas minhas relações afetivas, eu nunca parei para pensar, por exemplo, a minha mãe nunca precisou dizer, mas e aí, assim, aqui na parentalidade, que é o lugar que eu e seu pai estamos, você ama mais eu ou seu pai? Né? A partir de que, assim, eu nunca precisei passar por esse tipo de abuso, pelo menos psicológico, que é o que eu considero. Mas, assim, sempre tem quem tenha passado. Eu não consigo fazer essa métrica. Quem for aí da galera dos dados, vamos conversar sobre isso, porque eu realmente não consigo contabilizar amor. Né? Eu Eu acho que faz sentido o que você sou diz, frustrada amigo. de O desejo. que importa é que a pessoa com quem você esteja, por exemplo, seu marido, o que importa é que ele seja importante para você, né? Que ele É isso. não, essa coisa de ser mais ou menos importante já é uma questão de comparação. E talvez essa comparação não É, tenha porque. muita utilidade. O que importa é que ele seja importante, que você esteja comprometida, que você esteja investida nessa relação, que você se importe com ele, que Exato. você tenha afeto. Não precisa ficar Isso. comparando se vai ser mais ou Não, menos porque quando a importante. gente fala mais ou menos, a gente tem uma base de comparação do que é mais e do que é menos. Entende? Assim, matematicamente, para algo ser mais ou menos, e não um número, né, X, ser mais ou menos, você tem que comparar mais ou menos a partir de quê, né? E assim, amor é um negócio que eu não consigo contabilizar. Eu consigo dizer no máximo assim, eu te amo muito, né? Você é muito importante para mim. E esse é o máximo. Ou assim, nossa, eu tô sentindo que eu já não sou mais tão importante para tá, fulano. Sentindo que eu já não tô mais fazendo tanta diferença. Ele não quer mais estar comigo. E aí sim, né? É uma coisa que se compara a si mesmo, né? Eu consigo dizer, já amei mais e agora amo menos. Né? Já importei mais, agora importo menos. Já importei menos, agora importo mais. Porque se compara a si mesmo, né? Mas de um para outro, não, eu amo fulano mais, assim, eu não consigo contabilizar isso. Eu tenho dois filhos, esse era um maior medo para mim na gestação do segundo, né? Na gestação do segundo, eu lembro que eu dizia assim, eu não sei como é que vai ser ter uma outra pessoa como a Leia na minha vida, porque eu amo a Leia mais do que tudo, assim. Meu Deus, eu amo muito intensamente a minha filha. É uma paixão, é uma loucura. Eu sou alucinada por ser mãe dela. Ela é uma das pessoas mais incríveis da humanidade. E como é que vai ser? Porque na minha cabeça, a mãe tinha que amar igual, né? Eu teria que amar meu filho da mesma maneira ou no mesmo grau de importância. Eu teria que ter algo desse tipo. E aí e essa foi a minha grande questão de gravidez, assim, eu digo que toda grávida tem um grande medo irracional, esse foi o meu durante a segunda gravidez. É, e aí quando eu tive o bem, pari o bem, e foi um parto completamente diferente do parto da Leia, ele era um bebê completamente diferente do que a Leia foi bebê, eu comecei a entender que eu também ia amá-lo muito intensamente. Mas que não tinha base de comparação, porque a minha relação com ele ia ser outra. Ele era outra pessoa. E eu, por minha vez, era outra pessoa ao ser mãe daquele bebê. Né? Eu também estava passando por novas questões, eu também estava passando por outras coisas. Então, assim, como é que eu ia comparar? Eu não tinha nenhum dado base igual, entendeu? É, e aí eu falei, cara, não tem comparação. Ele é outra pessoa, eu vou amá-lo de outras formas. O que não deixa de ser muito intenso. Eu amo muito intensamente. A minha relação com o Ben é muito diferente da minha relação com a Leia. E ainda assim eu amo os dois muito intensamente. Eu sou capaz de matar e morrer por eles. Eu sou uma pessoa. Assim, se eu já sou apaixonada pelos outros, imagina pelos meus filhos, né? Obviamente, assim, crianças que eu acompanho literalmente desde antes de nascer, né? Que eu oriento, que eu cuido, que me dão carinho. Não tem como eu não ser apaixonada. Eles são crianças extraordinárias, não é só porque são meus filhos, não. E aí, na hora que isso bateu pra mim, foi, eu acho que a hora que mais bateu sobre a não monogamia. Assim, a gente começou a sair com outras pessoas, eu e o Rodrigo também. O Ben tinha 3 meses de idade, 3, 4 meses de idade. Porque era isso, assim, foi tão intenso essa constatação de que eu podia amar intensamente mais de uma pessoa,
de que eu podia me apaixonar por mais de uma pessoa, que eu podia, que isso não tinha nada de errado, de que as pessoas são diferentes. É, isso bateu muito logo depois que o Ben nasceu, porque foi uma constatação para mim. Se esse amor era assim, por que os outros não podiam ser, né? E aí a gente foi aprendendo, obviamente. Eu digo a gente porque o Rodrigo também foi aprendendo, eu também fui aprendendo. Cada um o seu jeito de se relacionar, o jeito que a gente foi vivendo as nossas paixões, nossa vida, nossos tesões. Tantas coisas aconteceram, boas e ruins, né? Que me fez ter vontade de falar sobre isso. Me fez vontade de acolher as pessoas e dizer, cara, vocês não são loucos, não. A gente precisa pensar quais são os nossos caminhos individuais também, para além dos sociais, políticos. Né? A gente também precisa se acolher quando a questão é afetiva, né? E poucas vezes a gente conseguia fazer isso. Sim. E quando vocês resolveram abrir a relação, quais foram os maiores desafios que vocês viveram? Olha, já teve muito desafio. Se apaixonar as primeiras vezes foram desafiantes. Para mim, para o Rodrigo, para outros afetos, existia essa questão da paixão e ao mesmo tempo a pessoa que já te conhecia. Então, assim, o Rodrigo hoje em dia, eu me apaixono, ele acha tudo muito engraçado. Não só o Rodrigo, os meus outros afetos também, eles sempre acham muito engraçado quando eu me apaixono, porque eles sabem como é o processo já, né? Eles já não se sentem de nenhuma forma é, ameaçados por isso, né? Mas lógico que é a primeira vez que a gente está vivendo isso, é, isso bate, porque a monogamia disse a vida inteira que só existe um. Tudo é competição, né? E só existe para você ser bom, ou para você ser importante, ou para você ser válido e amado, só pode ter um, né? Só pode ter um grande campeão aí desse Olimpo do amor, né? E aí é difícil, porque nas questões do dia a dia que vai sentindo isso um pouco mais, né? Na divisão de tarefa, tipo, hoje eu quero sair, putz, mas eu tô cansado, vou ter que ficar com as crianças. Tenho certeza que você não pode sair amanhã. E aí, antes da gente conseguir falar isso com uma tranquilidade, a gente obviamente brigou muito por essas questões, né? Entender que o outro era diferente, né? Eu e o Rodrigo já estávamos casados há 6 anos quando começamos a nos relacionar com outras pessoas. É, eu tinha uma questão, por exemplo, muito difícil de ver ele se relacionar de maneira muito diferente de mim. Né? Eu era uma pessoa muito pragmática, muito de tipo, hoje eu quero sair para transar, eu vi fulano e quero transar com ele. Ah, mas você vai conversar? Quero saber o que faz da vida, o que é isso, o que é aquilo. Eu quero sentar no pinto dele. O resto, eu quero saber o pinto. E aí? Entendeu? E o Rodrigo se relaciona de maneira muito diferente. Né? O Rodrigo precisa conversar e entender como é essa pessoa, admirar essa pessoa. E aí, para mim, por exemplo, no começo, isso era uma demonstração de que ele estava querendo um relacionamento mais profundo. E eu ainda tinha essa ideação de que um relacionamento profundo só podia ser o meu, né? Só tinha que ser o meu e tal. Então, assim, isso gerou crises de ansiedade, de dificuldade de entendimento, mas que todos foram muito bem resolvidos na hora que a gente parou, tá? Mas o que isso quer dizer? Né? O que quer dizer você está fazendo isso? O que você quer viver? O que isso tem a ver comigo? Né? O que essa informação diz sobre mim, né? E nesse processo, obviamente, todo o processo de psicoterapia foram muito importantes, né? De autoconhecimento, de se enxergar, inclusive nas nossas sombras. Sim. Tem uma pessoa que está escrevendo aqui, ó, você está vendo? Você acredita que, Então, como com você e seu marido, a maior parte das pessoas ingressam na não monogamia em pares, em casal? não acho. Acho que muita gente vive na monogamia, solteira, só que a pessoa não sabe chamar isso de não monogamia. Ela não sabe o que é. Ela trata e ela diz, não, é ficante, ou é não sei o quê, só que ela enxerga, ela ama várias pessoas, ela tá apaixonada por várias pessoas, ela não tem controle sobre. Só que ela coloca isso como, não, é porque eu não tenho um laço afetivo, não tenho um compromisso social com essa pessoa, então é por isso que não me incomoda.
Mas tem muita gente que não acredita mais no romantismo, não acredita na monogamia e é solo poly, está solteiro e a gente só não ouve falar dessas pessoas. Né? A gente só não vê com frequência, as pessoas não se assumem com frequência porque é muito difícil, que a nossa sociedade é uma merda, né? E é óbvio, quando você está em par, você consegue ter um suporte maior afetivo, né? Quando você está em par, em trio, né? Quando você tem pares, que eu quero dizer, né? Quando você tem pessoas que estão ali te vendo sofrer, chorar, se alegrar, ter prazer, isso fica um pouco mais leve de se viver. Então, muita gente às vezes só consegue assumir que é não monogâmico, ou se entender não monogâmico, parar para pensar sobre isso quando está se relacionando, seja em trisal, em relações IV, seja lá que formato da não monogamia a pessoa esteja vivendo. Certo. A Tereza, eu acho que ela é psicóloga, ela está dizendo, nos meus atendimentos percebo que o desafio é levar essa proposta da abertura da relação para o parceiro. Já vi relações terminarem só com essa proposta. Como é que será O que é a que melhor forma fazer? de trazer essa proposta, de iniciar Sim, eu esse tenho um post diálogo? sobre isso. Eu tenho um post sobre isso. Eu acho que vai precisar, a gente vai precisar saber qual o signo da pessoa. É. Não, brincadeira. Mas eu acho que tem uma observação. Eu gosto muito de um meme, porque assim, gente, eu acho que memes são mais um formato de ciências humanas. A gente já vai descobrir isso. Mas tem um meme que eu gosto muito, que é assim: se você tem um print que pode acabar com o meu relacionamento, por favor, me mostre. Porque se o meu relacionamento está frágil a ponto de um print destruir o meu relacionamento, é porque ele só tá precisando de uma pá de cal, né? Tá precisando da última pá de areia, assim, que já tá enterrado e morto, né? E eu mesmo eu acho assim, se essa relação sequer pode discutir a existência dela, se a gente não pode falar sobre os nossos desejos com uma pura suposição no começo, e as relações acabam, é porque essa relação já estava acabada. Essa relação já não tinha como sobreviver. Né? O que eu não estou dizendo é que todas as relações que começam a discutir não monogamia vão virar relações não monogâmicas, ou relações poliamorosas, ou relações abertas, né? Ou vão se transformar em trisais. Não. Mas assim, se a pessoa sequer quer ouvir sobre os seus desejos e já se acha no direito de se sentir traído só porque você diz, opa, olha só, eu estava pensando nisso aqui, né? Essa relação, que bom que você, assim, eu, se fosse você, discutir exatamente para descobrir se já está na hora de se liberar dessa relação aí na sua vida, entendeu? Obviamente que a gente, não, infelizmente, não vive relações só porque a gente quer, né? Porque a gente deseja estar com as pessoas. Muitas pessoas vivem relações porque têm dependência financeira, emocional, psicológica, porque vivem uma família que depois não sabem como vão lidar com isso se a relação acabar. Então, essa é a grande maioria das relações, né? Elas não continuam simplesmente porque querem estar juntos. E aí, obviamente, o que eu sempre digo é: analise seu contexto. Você depende financeiramente dessa pessoa. Você percebe que é uma pessoa de difícil diálogo e abertura. Pense na sua segurança primeiro. Sempre. Pense na sua segurança primeiro. Como é que você vai continuar sobrevivendo? Essa pessoa é uma pessoa violenta. Cara, não fale. Não fale sobre isso. Vá viver na traição monogâmica, se você bancar isso aí, que também é perigoso. Entendeu? Até você conseguir se livrar dessa relação. Porque eu não acho que ninguém mereça estar numa relação violenta. Uma relação com uma pessoa violenta, uma pessoa descompensada, mau caráter. Mas assim, a gente sabe que a gente se relaciona com essas pessoas, não é? Então, é sempre pensar nisso. Qual o teu contexto? O que que pode juntar, pode virar um assunto com essa pessoa? Eu lembro que eu e o Rodrigo, por exemplo, foi uma paixão. Foi uma paixão e eu e o Rodrigo, a gente nunca conseguiu mentir um pro outro. O Rodrigo está passando pelo diagnóstico do autismo e por conta dessa condição, para ele mentir é muito difícil. E eu não queria ter uma relação com mentiras. Eu já tinha passado por muitas relações
com mentiras e uma vida inteira escondendo que eu era bissexual das pessoas que eu mais amava. Então, para mim isso era muito difícil, sabe? Ter que viver com a mentira. A mentira é muito pesada. A mentira te dá muito trabalho mental, a mentira te dá, assim, é uma angústia o tempo inteiro, você achando que você pode ser descoberto. Às vezes a pessoa diz, Anny, a gente precisa conversar, hein? E aí você já pensa, descobriu. Descobriu, é agora, descobriu. Entendeu? E aí às vezes a pessoa diz, o que a gente vai jantar hoje? Assim, viver com esse medo eu não queria mais pra mim, quando eu comecei a me relacionar com o Rodrigo 12 anos atrás. Então, quando a gente começou a falar sobre isso, assim, a base da minha relação com ele, de todas as minhas relações, é a lealdade, né, a confiança, a gente começou a olhar para isso e dizer assim, eu virei e falei, olha só, tá acontecendo essa questão aqui. Eu tô com vontade de ficar com fulano. E eu não sei o que fazer. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? Porque eu quero saber como é que você se sente com isso. Eu não tô dizendo que eu vou ficar, eu só tô dizendo que eu tô com vontade. Que aconteceu isso, não sei o que fazer. E aí a gente sentou, óbvio, crise. Crise, choro, crise de pânico. Uma semana sem se falar dentro de casa, com 2 crianças dentro de casa. Tem um bebê ainda, né? Coisas do tipo, vamos nos separar, né? Só que na hora da gente sentar para conversar, a gente sempre dizia, que eu digo que é a minha regra de DR básica. Antes de eu começar uma discussão, eu digo, a gente ainda quer estar junto? Porque o desejo para mim é a base de tudo. Você quer? Você ainda quer estar junto? Porque se a gente quer, a gente pode dar um jeito. Agora, se não quer, aí tudo bem. Para ele demorou uma semana, assim, para entender se ele ainda queria, né? E aí ele chegou uma hora e disse, não, eu quero. A gente vai precisar entender, então, o que vai acontecer, né? Obviamente, eu não fiquei com o fulano, tá? Para ele era muito mais caro naquele momento lidar com aquilo. Mas a gente começou a dizer, tá, se isso aconteceu, isso quer dizer que o nosso amor é menor? Isso quer dizer que a gente não se gosta? A gente começou a questionar isso e começou a experimentar, e ficando com uma pessoa, ficando com outra, ficamos juntos, ficamos separados, ficamos... crise de ciúme aqui, crise de insegurança ali. E a gente foi entendendo o nosso jeito. Então, assim, eu não tô dizendo que... Eu não acho que tenha jeito fácil de falar isso. Esse foi o meu jeito. Por exemplo, a mesma coisa foi de suruba, por exemplo. A primeira suruba que a gente foi, eu também fui eu que sugeri. Vejam bem, a piranha da relação sou eu mesmo. De todas, inclusive. É, quando a gente foi para uma suruba a primeira vez, foi por quê? Porque eu virei e disse: Ah, eu encontrei um amigo meu de não sei quanto tempo, e ele me contou que ele estava indo para uma suruba. Porra, legal, né? E aí, Rodrigo, o que você quer dizer com legal? Aí eu falei, não, eu achei que, pô, deve ser uma experiência muito legal, deve ser maneiro, não sei o que, não. Vamos atrás disso pra gente? Bom, lógico que a primeira coisa que você tem é um enfrentamento disso, né? De tipo, nossa, mas como assim? O que quer dizer isso? O que é uma suruba? O que não é? Né? Será que é isso que a gente está acostumado a ver em filme pornô? Não, não deve ser, né? Que a gente, pelo menos essa base na vida a gente tinha. Saber que pornô é mentiroso. Mas e aí, como é que a gente racha pessoas para isso? Como é que vai ser essa experiência? Como é que a gente vai se sentir? Como é que a gente pode se acolher se algo der errado? Se a gente se sentir mal, né? E foi a partir daí que a gente foi encontrando os nossos caminhos também. Se você encontra, eu acho que tem uma pergunta essencial, assim, se você encontra diálogo para falar de coisas difíceis com essa pessoa, seja da morte da sua mãe, entendeu? Ou da situação difícil que está no trabalho, sobre seus medos, você pode achar caminho para diálogo para isso. É só entender como é que você e essa pessoa vão se acolher no caminho. De resto, sempre olhe para o seu contexto. Se Então, você você queria dizer tem que vai ser qualquer um diálogo risco. mesmo, né, Anny? Ah, Tipo, sempre, sempre. agricultores sempre Ai, vai. assim, não quero conversar, não quero TDR. Ai, mas tudo tem que conversar. Então, continua na monogamia. Que a monogamia já tá entregando tudo fácil, entendeu? Aí não quer mais, separa, tá tudo certo também, entendeu? É isso, gente. Assim, a monogamia preparou vocês pra isso. Pra não conversar, entendeu? É, Não né? conversa.
Eu vejo que tem, assim, agora falando mais abertamente sobre esse tipo de coisa que chega muito aos chamegãos, né? Eu vejo principalmente vindo de homens esse lugar assim. Ah, eu não quero me sentir mais culpado de estar traindo a minha esposa. Eu não quero me sentir mais culpado. Tá, então você vai ter que conversar, você vai ter que ouvir o que é que ela pensa, você vai ter que. Ah, não, eu não quero conversar. Não tem outro jeito? Continua traindo. E lida com a sua culpa, vai pra terapia, Flor. Entendeu? Lida com a sua culpa. Você quer que também a sua mulher lide com a sua culpa também, amor? Aí tá fácil, né? Aí é muito fácil não ser adulto nessas horas, É. né? O Bruno É Santos está complicado. Bruno Santos tá dizendo que ama você, viu, Ana? Ah, eu E amo também. ele está dizendo que levou a proposta e foi preciso muito tempo para absorver essa ideia, parece. Eu imagino que seja no relacionamento, né? Uhum. Lisa disse que ela até conseguiu na casa dela, mas que os clientes dela estão sofrendo. Ela percebe muito sofrimento com os clientes dela. Imagino que seja da terapia, né? Quando eles vão começar Sim. Não, esse mas assim, a diálogo. monogamia também causa muito sofrimento. É É, que a gente não percebe, porque a gente já está acostumado, a gente já diz, ai, faz parte. Mas a monogamia gera um sofrimento gigantesco. Ai, o que que eu caibo, o que que eu não caibo? Assim, para quem é psicoterapeuta, assim, lida com vésperas de casamento. O inferno, o sofrimento que é você assinar um papel dizendo que você está casado com outro fulano, ou vai ter uma cerimônia de casamento. Caber no vestido, toda a simulação de dia de princesa, toda essa coisa do ritual, do encontro de almas, do você agora um com o outro. Cara, isso gera um sofrimento emocional, psíquico gigantesco. Não à toa, a nossa sociedade inventou um novo tipo de relação para não ter que chegar, para demorar mais tempo para chegar na escada da relação, né, monogâmica, que é o ficar sério. O que é o ficar. Eu adoro que assim, tem um meme de um francês que mora aqui no Brasil, que é ele explicando para outro francês, que é ele mesmo, no caso, né? Coisas interessantes do Brasil. E aí ele fala assim: ah, aqui tem uma coisa que chama ficar sério. Você tá apaixonado por alguém e aí você gosta muito de ficar com essa pessoa, e aí você fica sério. Aí a pessoa diz assim, tá, mas aí você pode sair com outras pessoas? Não, não, não. Aí se você tá ficando sério, você só tá ficando com aquela pessoa. Ah, tá, então sexo não acontece. Não, não, acontece. Você pode, inclusive, chamar a pessoa de amor, de denguinho, de chuchu. E aí ele fala, então é que nem um namoro. Não, 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 não é um namoro. Tá, então qual é a diferença? Né? Que o namoro tem que pedir. Pra mim, isso, o namoro tem que pedir, é extraordinário. É extraordinário, porque é isso, tipo, o que dói pra gente é o compromisso social. E a não monogamia é puro compromisso, o tempo inteiro. É compromisso consigo, com os seus desejos, com olhar para si, para as suas sombras, para o que dói, para o que é bom, e com o outro, com os outros, né? Com as outras pessoas. Então, para mim, assim, ai, gera muito sofrimento dentro da clínica, eu não tenho dúvidas. Só que a gente também não está percebendo todo o sofrimento que chega por conta da monogamia, porque a gente está acostumado, a gente diz, ah, esse é assim mesmo, né? Então, muito complicado isso aí da gente dizer assim, ah, gera muito sofrimento. Gente, viver gera sofrimento. Viver dói. olha Desde a essa hora que a gente pergunta nasce. da Olímpia Menezes. Está perguntando, está dizendo que tem um melhor amigo, que eles transam com frequência e eles ainda têm os casos deles por fora. Seria isso não monogamia? Então, eu sou a pessoa zero que vai dizer pra você o que é monogamia e o que não é monogamia. Aliás, mentira, o que é monogamia eu consigo dizer. O que é não monogamia não sou eu que vou falar. Porque eu acho que quem diz o que é o que não é o relacionamento dos outros é a monogamia. De resto. Agora, o que que eu acho? O que eu acredito que seja não monogamia é eu não tenho uma expectativa romântica da pessoa. Eu não acho que só eu um dia essa relação vai virar uma outra relação. Entendeu? Ah, não, no dia que ele me amar de verdade, ele vai ficar só comigo, né? Não.
a relação vale pelo que ela é, né? Então, assim, eu gosto de ficar com essa pessoa, a gente se adora, a gente se dá suporte. Quem sou eu para dizer que isso não é uma relação não monogâmica? O que eu acho é que se você fica nessa expectativa de dizer, ah, não é uma relação séria, ah, não, eu não tenho compromisso com essa pessoa. Você não senta para discutir certas coisas importantes de como você se sente, né? E você acha que de alguma forma esse controle precisa existir para que essa relação seja vista como comprometimento? Aí sim, eu acho que vocês só estão solteiros e vivem a monogamia. Porque na hora é isso, né? Para mim, o grande problema de se envolver com monogâmico é isso. É que, muito bem, muito fofo, a pessoa se relaciona comigo muito tranquila e feliz, que não tem cobrança, a gente vai no nosso tempo, nananã, até que ela se encanta por outra pessoa monogâmica e ela me descarta na mesma hora. Porque, na real, eu nunca fui importante para aquela pessoa, né? E aí, isso que eu acho dolorido, isso que eu acho que afetivamente é uma dor, né? E pouco me importa se eu vou chamar isso de monogamia ou não monogamia, entendeu? Eu preciso entender assim, se eu sou importante para você, né? E é assim com os meus amigos. Você não imagina que eu sou dramática, gente. Sou filha de Oxum dramaticíssima, entendeu? No dia do meu aniversário, se a pessoa não me liga, não me manda mensagem, eu surto. Eu já acho que eu não sou importante para a pessoa. Eu já digo, olha só, querida, eu me lembro bem que você não me ligou. Pergunta se eu ligo para alguém no meu aniversário. Jamais. Eu esqueço com frequência. Mas eu espero esse tipo de validação. O que acontece é que eu digo esse tipo de validação para as pessoas que eu me relaciono, né? Eu digo isso para os meus amigos, para minha família. Olha só, o aniversário para mim é muito importante. Eu quero que vocês me liguem, que vocês me mandem mensagem. Se eu sou importante para vocês, me façam isso, né? Lógico, eu entendo um esquecimento, no dia seguinte se lembra e tudo bem, né? Mas eu gosto de alinhar expectativas em todas as minhas relações de trabalho, afetivas, familiares. Eu alinho expectativa. Olha, eu tô esperando isso aqui da gente, né? Isso aqui que eu tô enxergando que a gente é um pro outro, né? E aí, se a pessoa não tá com aquela expectativa, a gente vai alinhar. Agora, tem uma pergunta que eu queria fazer para esta pessoa que estava aqui vendo a live e fez essa pergunta. Vai mudar alguma coisa você saber que ela é monogâmica ou não monogâmica? Acho que essa é uma pergunta importante. Real, assim. Se vai mudar, por quê? Né? E isso leva para sua terapia, amor. Um abraço para você. Leva para sua terapia. Eu adoro fazer isso. Eu adoro mandar as pessoas para terapia, é sempre muito bom. Eu trago uma questão, a pessoa fica, nossa, mas e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Então, terapia, no caso. Leva lá. Anne, como é que é essa questão da negociação dos limites numa relação não monogâmica? Você e seu marido, vocês definiram alguns limites? Eu vejo Então, que às vezes tem um choque assim. A gente fala muito na não monogamia de respeitar a autonomia dos sujeitos. Então você tem duas pessoas, digamos, você tem um casal, então vamos respeitar a autonomia dos dois. E quando essas autonomias se chocam? Porque, por exemplo, você pode dizer, pela minha autonomia, eu gostaria de poder me relacionar afetivamente, sexualmente, amorosamente, gostaria de ter relações, até relacionamentos paralelos. E aí, digamos que o outro parceiro falar, mas pela minha autonomia, eu sinto que isso é um limite para mim. então, Eu não então, consigo lidar aí com eu acho isso. que eu tenho um vídeo sobre isso no Chamegamos que chama A gente precisa conceituar entre as pessoas que a gente está junto. Que assim, autonomia é sobre mim. Ponto. Sobre como eu me comporto, sobre como eu lido com a minha alteridade, sobre como eu lido comigo, não com os outros. Se eu estou dizendo, não, eu não consigo ver você com outras pessoas, então esse é um limite meu, não é um limite, é um controle. Se o teu limite depende de outro, não é limite, não é pessoal, não é autonomia, né? Presta atenção, né? Existe algo que se eu acredito que você vai fazer algo que me incomoda, e tá tudo bem, tá, gente? Eu não tô dizendo que eu não tenho sangue de barata, eu me incomodo com as coisas que as outras pessoas fazem, tá? Mas assim, o que eu entendo o outro fazer ou deixar de fazer não tem a ver. Eu não vou conseguir me sentir melhor porque o outro não vai fazer aquilo que me incomoda. Porque
normalmente, e 100% dos casos que chama, toda vez que eu me incomodo com o comportamento do outro, na real é algo meu. É algo que eu estou insegura, incomodada, algo que eu tenho inveja, algo que eu tenho, que eu não tenho confiança, né? E aí, no máximo, beleza, por exemplo, vou trazer uma questão para ficar bem na prática, né? É, sei lá, eu e minha namorada, a gente decidiu que a gente quer sair com outras pessoas em separado, porque pra gente vale mais a pena isso, né? E aí, o que que as pessoas costumam chamar de limite? É as pessoas dizerem assim, ah, mas não pode trazer aqui em casa. Então, se aqui em casa acho complicado. Assim, a casa é de quem? Das duas pessoas. Entendo que exista uma coisa assim, esse é o nosso espaço compartilhado. Então a gente pode combinar, por exemplo, que quando um de nós quiser trazer qualquer pessoa, seja a mãe, seja o afeto, seja o que for, assim, poxa, vamos perguntar um pro outro porque a casa é nossa, né? A casa é nossa, a gente tá morando junta, então pode ser que no dia, por exemplo, eu queira trazer minha mãe para casa, mas você tá em casa e tá mal, você não tá querendo receber ninguém, entendeu? Então, assim, melhor não trazer, né? Aí sim é um espaço compartilhado. Agora, acho complicado eu dizer assim, meu limite é que você não pode beijar na boca. Porque comigo é assim, eu beijo na boca, eu me apaixono. Eu não tô colocando meu limite. Eu tô dizendo, eu estou com medo que você se apaixone e eu acho que isso vai acontecer a partir de como acontece comigo. E em vez de eu olhar para esse medo e dizer, por que que eu tenho tanto medo disso? Qual é a minha questão por trás disso? Eu tô com medo de quê? Normalmente essas questões estão envolvidas com muita insegurança, com o próprio corpo, com a sua afetividade, com o seu lugar no mundo, né? Normalmente isso está ligado a um medo de abandono, né? Ah, essa pessoa já foi abandonada previamente por pai, mãe, família e não sei o quê, e está com medo de voltar para esse lugar afetivamente, né? Normalmente essa pessoa está com falta de confiança na pessoa que ela se relaciona. E assim, vai adiantar a pessoa dizer, não, então eu não vou fazer isso. Meu amor, quando a gente tá com medo, o medo vai tomando conta da gente e não é de pouquinho, não. Ele vem abocanhando, entendeu? E aí você começa a dizer, ah, não, então eu preciso ter mais controle. Eu preciso, tá bom, a gente até vai se relacionar com outras pessoas, mas eu tenho que olhar seu WhatsApp. E aí você vai olhar o WhatsApp e você começa a dizer, não, mas ele deve ter um WhatsApp escondido. Não, então ele se relaciona com as pessoas só por e-mail. Não, então ele manda recadinho no papel. Porque tem uma máxima do mundo que é, para mim, uma das coisas mais reais. Quem quer, arranja um jeito. E quando a gente fica com medo de ser traída, na confiança, a gente sabe muito bem disso. A gente sabe que quem quer acha um jeito. Então a gente começa a paranoia, ó, falando aqui, ó, né? E aí, assim, nenhuma relação vai conseguir sobreviver afetivamente em cima de medo, em cima de insegurança, em cima, né, de falta de confiança. Eu não acho que nenhuma relação que sequer profissional consegue viver em cima disso. Imagina uma afetiva, né? Então eu acho que tem esse lugar aí que eu, por exemplo, defino os meus limites sobre o que eu vivo. Assim, eu defino os meus limites sobre o que eu vivo, né? No dia a dia, né? Na prática, como é que isso acontece? Eu tenho 2 filhos, eu tenho responsabilidade sobre esses 2 filhos. Eu preciso cuidar deles. O pai deles também precisa cuidar deles, né? Eu preciso banhar, alimentar, preciso pagar as contas da casa. Eu preciso limpar essa casa também, né? Eu preciso olhar os deveres de casa e acompanhar se eles estão bem orientados, o que é que eles estão assistindo. Assim como eu, o pai também precisa fazer isso. Somos iguais nisso aí. O que pode acontecer com muita frequência eu tô aqui exausto, cansado, ou ele tá aqui exausto, cansado, e eu digo, poxa, hoje eu queria muito sair. Você fica aí com as crianças e ele vai dizer, cara, eu tô muito cansado, não vou conseguir ficar. Você consegue marcar para outro dia? Porque assim,
E aí não é que ele esteja colocando um limite para mim. A gente tem um comprometimento juntos sobre funções, né? Ou então pode acontecer de, por exemplo, naquele dia ele querer muito estar comigo, né? Ele tá com muita vontade de estar comigo, ele tá... Ah, saiu o Matrix novo, inclusive, viu, gente? Saiu o Matrix novo, eu quero muito assistir isso com você, porque isso é a nossa cara, porque tem tudo a ver com a gente, não sei o quê, pá. Vamos ver hoje? Ah, hoje eu tava pensando em sair com outra pessoa. E aí vai eu decidir o que eu quero priorizar naquele dia. Naquele dia pode ser que, porra, eu esteja doida pra ver o Matrix hoje também. E aí eu vou dizer, tá, então eu vou desmarcar e vamos ver Matrix hoje. Mas você entende que passa sobre eu avaliar o que é melhor pra mim. E pra eu avaliar o que é melhor pra mim, precisa sim olhar para os meus desejos, eu preciso olhar para os meus medos. Eu preciso, assim, eu vivo dizendo isso, eu odeio essa máxima de que alguém tem que ceder. Odeio. Para mim, assim, ela é a coisa que mais distancia da não monogamia na prática para mim. Não, ninguém tem que ceder, porra nenhuma, não cede, porque assim, os juros mais caros do mundo são os juros afetivos. São os juros mais caros, porque na hora que eu ceder hoje para ti, amanhã eu vou te cobrar. Eu vou dizer, ah, muito bonito, né? Naquele dia que tu não queria que eu saísse, porque tu queria que eu ficasse aqui, eu fiquei. Agora eu também não quero que tu saia com fulano. Também não quero que tu faça tal coisa. Foda-se, é importante pra você. Agora eu não quero. Entendeu? E assim, eu tô falando dessa maneira muito grosseira, mas a gente sabe que é assim. A gente sabe que assim, a gente cobra sim. A gente cobra o que a gente faz pelo outro. Entendeu? E não tem juro mais caro do que esse que a gente tem que ceder para alguma coisa. Ah, Anne, mas se eu quero me envolver afetivamente com as pessoas, que foi a pergunta que você me fez, e o fulano não quer se envolver afetivamente, beleza, ele que não se envolva afetivamente com ninguém. Mas o que isso tem a ver com você? Ah, mas ele vai ficar com medo de eu me apaixonar por outras pessoas. Eu posso te garantir que esse medo já acontece. Não tem a ver com você ficar com outras pessoas ou não, afetivamente. Se você se apaixonar ou não, você gostar ou não. Assim, ele tem medo de você abandonar ele porque você gosta da sua irmã? Das suas amigas? Não, então qual a diferença? Qual a diferença de você gostar de outras pessoas, né? Mas na monogamia a gente não questiona isso porque a gente não coloca esse olhar romântico. Ah, não tem medo. E ainda assim tem gente que tem medo, né? Tem gente que tem medo dos amigos, tem gente que tem medo de perder para qualquer outra fonte afetiva, né? De carinho. Mas eu acho que tem essa questão mesmo muito complexa que é a gente se encarar. Encarar. Cara, por que eu tô com tanto medo de fulano se apaixonar? Né? Então, se eu quero viver uma situação, uma relação em que eu quero me abrir afetivamente e o outro não quer, tudo bem, ele que não se abra. Mas isso não tem a ver comigo. Ah, Anne, mas aí então ele não quer mais se relacionar comigo. Ok. É isso, gente, tem fim. A gente não pode ser inimigo do fim. Porque quando uma relação acaba, ela morre, e o que acontece é que muita gente fica carregando esse cadáver. E às vezes carregando sozinho esse cadáver. Né? E o outro tá lá festando, não tá sentindo o cheiro do cadáver, não tá fedendo. Mas tu que tá carregando, tu sabe o peso que tu tá carregando. Sabe quanto tá doendo carregar esse cadáver? As feridas começam a abrir em você porque já tá granguenando o negócio, entendeu? Então, assim, a gente precisa observar mais as nossas relações e eu acho que com menos medo de perder, assim. Tem algo que eu passo muito, muito, tá, gente? Não quer dizer que eu não tenha medo de perder as pessoas que eu amo, tá? Não quer dizer que eu não tenha medo de um dia perder a importância para essas pessoas, né? Mas eu tenho muita ciência de que isso está comigo, tem a ver comigo e com aquela pessoa. O que acontece é que às vezes eu tô na TPM, às vezes eu tô vulnerável por outros motivos, né? Eu tô me sentindo, sei lá, angustiada por causa do trabalho e tudo, pá. E eu entro numas assim, de dizer, cara, eu não sei como é que eu vou fazer pra viver sem essa pessoa. Se essa pessoa não estiver comigo, como é que eu vou fazer, né? E aí eu me digo alto, eu faço essas coisas de afirmar mesmo pra mim mesma, assim, eu não vou morrer se Rodrigo não estiver mais comigo. Eu não vou morrer se Janine não estiver mais comigo, né? Se ela não quer mais estar comigo, ela não estará mais comigo. Ponto. Não vou morrer, eu vou sofrer, vai doer, e aí vai passar, como tudo na vida.
vai passar. Então eu acho que para mim passa muito por esse lugar de eu entender que a minha relação ela diz diretamente só sobre mim e sobre aquela pessoa, né? E eu tenho esses medos. E por incrível que pareça, eu tenho muito mais esses medos com as pessoas que eu tenho menos frequência sexual e afetiva do que, sei lá, com o Rodrigo, com quem eu convivo o tempo inteiro dentro de casa, que a gente trabalha junto e tem 2 filhos. Eu tenho muito menos medo do abandono ou da ida embora ou da falta de querer dele, porque eu reafirmo o tempo inteiro isso com ele. A gente tem rituais de conexão o tempo inteiro. é, e eu tenho mais medo, sei lá, de perder o André, por exemplo, com quem eu falo com muito menos frequência, que os nossos laços sempre às vezes estão entremeados por estar com outras pessoas também. E aí é isso, várias vezes, às vezes eu tenho que me dizer, não, isso é um medo seu, resolva. Eu vou ter que lidar com o meu medo, eu levo para terapia, eu exercito, eu enxergo da onde vem esse medo. Poucas vezes tem a ver com o comportamento da outra pessoa. Muito bom, Anne. Acho que deu para deu para entender bem. Eu gosto muito desse teu jeito mais direto, mais escrachado de falar as coisas. Eu acho que acaba elucidando melhor as situações, principalmente quando você traz para o seu exemplo pessoal também. Olha, eu acho que já nosso tempo já está acabando, então eu queria agradecer muito a sua participação. Adorei o que você falou, todas as informações. Eu acho o seu trabalho muito bonito. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes, tá bom? Se você Também quiser pode falar para as contar pessoas comigo. como é que elas podem te encontrar, quem talvez ainda não esteja te seguindo. Sim, dá para você clicar aqui no link e me seguir. No Instagram eu sou Chamegamos, no YouTube também serei a partir de janeiro. Também teremos um site, chamegamos.com.br. Eu estou sempre, sempre, sempre disponível online. Por DM, tá com receio de falar alguma coisa para alguém, tá com medo, tá precisando de um colinho. Eu sou mãe de todos, real oficial. Eu sou uma pessoa muito acolhedora, esse é o meu super talento aí, o meu super poder. É, e não tem, pra mim, assim, não existe idiotice, não existe pergunta besta, não existe nada, porque só a gente sabe das dores que a gente passa, só a gente sabe o quanto que aquilo tá pesando pra gente, né? Eu tô, inclusive, com a última semana aberta, mentoria, dia 29, eu paro de atender com as mentorias. A mentoria, ele é um processo de escuta, de gestão desses sentimentos, de gestão dessa vivência da não monogamia. Não é uma psicoterapia, eu não sou psicoterapeuta, apesar de eu ter uma especialização, né, na área da psicanálise, não sou psicoterapeuta, mas eu uso muito esses instrumentos de gestão para ajudar as pessoas, né? Então, várias questões que chegam ali para mim são questões relacionadas a não sei o que fazer diante desse sentimento, não sei como lidar com o ciúme, não sei como lidar com a minha insegurança com tal situação que esteja acontecendo, não sei como botar na monogamia na minha vida, por exemplo, né? Então, eu digo que são sempre questões de gestão, são sempre questões de como. Se a sua pergunta é uma pergunta sobre como fazer isso, como fazer funcionar, como não sei o quê, provavelmente eu consigo ajudar na mentoria. Mas também só farei isso até o dia 29. E aí depois ser fininho. Então, já que você mencionou essa questão do ciúme, se você puder dar uma palhinha, porque essa é a pergunta que mais chega realmente. Como lidar com o ciúme e a insegurança? O que que você poderia dizer rapidamente assim para as Olha, pessoas refletirem? eu acho que tem duas observações muito importantes para a gente fazer. Tem 2 posts no Chamegami sobre isso, podem buscar. Tem vídeo, tem sobre como a gente lidar com o nosso ciúme, como a gente lidar com o ciúme do outro, né, das pessoas que se relacionam com a gente. Mas eu acho que tem sempre 2 leituras que a gente precisa fazer. A primeira é de contexto, do outro, de como o outro está se comportando comigo. Então, será que eu estou me sentindo menos desejada e menos importante porque essa outra pessoa está demonstrando isso para mim e só não está falando isso, mas está demonstrando, tá me deixando para baixo, tá...
que acontece, tá, gente? Acontece com muita frequência, infelizmente, né? As pessoas não sabem nomear direito, às vezes, o que elas querem. Elas vão só fazendo com que a gente vá percebendo que elas não querem mais estar com a gente. E aí, a partir disso, leia também o que é que aconteceu. Eu adoro um exercício que é me mandar áudio no momento do medo, do ciúme, da raiva. Eu me mando áudio. Eu tenho um grupo sozinha comigo no WhatsApp, como 80% dos brasileiros que têm o WhatsApp. Os outros 20% descobrirão disso logo mais e vão poder fazer isso também. Na hora da raiva, eu desconto tudo no áudio do WhatsApp, como se eu estivesse contando para alguém. Aqui lá, porque é o filho da puta do fulano, fez essa palhaçada, tá achando que, aí eu tô me sentindo assim, e isso tá acontecendo. Depois disso, eu vou tomar um belíssimo banho, entendeu? Vou deixar a água rolar, me acalmar e vou ouvir esse áudio de novo. Quando eu ouvir esse áudio, eu ouvirei como minha amiga fosse, né? E assim, vou dizer, não foi exatamente isso que aconteceu, foi como eu me senti. Mas não necessariamente foi isso que aconteceu. Opa, mas vendo bem aqui, a pessoa tem todo o direito de fazer isso aqui. E isso não diz sobre mim. Então, assim, já passei por situações do tipo, ai, fulano disse que ciclano é a pessoa mais sexy que ele já conheceu na vida. E aí aquilo doeu muito profundamente em mim. Porque na minha cabeça, eu não ouvi que fulano era a pessoa mais sexy que ele conheceu na vida. Eu ouvi, a Anne não é tão sexy quanto essa pessoa. Entende? E não foi o que ele disse, mas foi o que eu ouvi, né? E aí, nessas horas que eu percebo, nossa, mas por que eu tô sentindo isso? O que é que tá doendo tanto nessa afirmação, né? Qual é o problema disso aí? Né? Qual é o problema de eu não ser tão sexy quanto fulana ou de eu não ser sexy? Qual é a questão aí atrás disso, né? E aí, o que eu faço com frequência com os meus afetos é, se eu me incomodo com um certo comportamento, com uma fala, se eu fico com ciúme, e a pessoa fica muito pedindo para eu dizer o que é, para eu dizer não sei o que, eu digo, não, cara, me dá um tempinho. Deixa a tromba formar e ir embora, entendeu? Ah, mas você tá com raiva de mim? Não, eu tô com raiva, não é de você. Tô incomodada, tô com ciúme, então não sei o quê. Espera meu tempo. E aí eu fico. Às vezes eu fico nesse incômodo e tal. Então eu vou trazer uma situação prática da última vez que eu tive uma crise de ciúme. Era pandemia, quarentena, braba ainda, sem sair de casa, a gente não tinha nem sequer vacina ainda, né? E aí a gente estava em aplicativo, cada um dos meus afetos estava em aplicativo, volta e meia a gente conversava. Ai, como é que tá sendo? Quem que conheceu? Quem que deixou de conhecer? Como é que tá sendo essa vivência e tal? E aí o Rodrigo falou, eu conheci uma menina muito legal, acho que você ia adorar ela. Nossa, ela é gente boa, ela é tatuada, ela é careca, ela é motoqueira, metaleira, ela tem um programa de rádio. E eu comecei a achar ela muito legal, muito sedutora, muito isso, muito aquilo. E aí aquilo foi doendo aqui dentro, ó. Foi machucando. Eu sinto meu ciúme até fisicamente, assim, machuca até fisicamente. Aquilo foi doendo. Na hora que foi doendo, eu fui formando uma tromba. Porque eu sou essa pessoa muito transparente, a pessoa percebe que eu não tô legal. Quando ele falou, você não tá legal? O que foi? Eu falei, não, eu fiquei incomodada com essa situação, acho que eu tô com ciúme. E aí ele falou, você quer que eu pare de falar com a fulana? Não, não, não. Talvez eu queira que você pare de falar sobre ela agora. Acho que eu não tô uma boa pessoa para ouvir sobre ela nesse momento. Eu acho que eu preciso entender por que eu tô tão incomodada, né? Ok, ok. Passei a noite de tromba, tá? Noite tentando entender por que eu tava tão incomodada com aquilo. E aí, terapia, graças a Deus, né? No dia seguinte eu falando, e aí eu fui descrever pro meu terapeuta, né? Fui descrever pro meu psicanalista, maravilhoso Oscar. Comecei a dizer, então, Oscar, porque eu tô incomodada porque a fulana era isso, era aquilo, era não sei o quê. Parecia eu 12 anos atrás, quando ele me conheceu. Que isso? Será que ele tá querendo namorar com aquela Anne de 12 anos atrás de novo?
Por que ele se interessou tanto nessa fulana? E aí, na hora que eu falei isso, obviamente eu escutei isso também. Eu falei, opa, sou eu que tô dizendo que ela parece com a Anne de 12 anos atrás. Sou eu que tô dizendo que tô sentindo falta dessa Anne de 12 anos atrás. Ele não me disse nada disso. E muito pelo contrário, não me deu nenhuma demonstração de que ele não me desejava mais, né? De que não desejava a Anne de 12 anos depois, né? E aí eu falei, nossa, por que eu tô com tanta saudade dessa Anne? Por que eu tô tão ameaçada por essa pessoa que representa pra mim essa Anne de 12 anos atrás, né? O que que é que eu tô sentindo falta e saudade e tô nesse lugar? E aí na hora que eu consegui olhar pra isso e reconhecer esse incômodo, passou assim, ó, num instante, cara. Mas passou num instante. Eu falei, não, opa, essa bagagem aqui é minha, no caso. Meu filho, vamos lá embalar, entendeu? E aí, quando eu comecei a perceber isso, óbvio, eu fui exercitar sobre esse tipo de olhar pra mim, né? Eu fui olhar, poxa, por que que eu tô me sentindo tão mal com essa figura que eu era? Tipo, passou, cara, 12 anos passaram, eu tive 2 filhos, mudei de profissão 2 vezes, entendeu? Assim, não dá pra eu ser essa pessoa de 12 anos atrás. Por que eu não gosto dessa pessoa de 12 anos agora? 12 anos depois? Por que eu acho que essa pessoa de 12 anos atrás era mais sedutora? Ou mais digna de sei lá o quê? De afeto, de carinho, de não sei o quê? O que que é? E aí eu fui olhar pra mim, tive um auto date, tive um date comigo mesma, né? Fui cuidar de mim, comecei a olhar, isso me despertou para outros incômodos, né? E cara, na hora que eu mudei o foco, que eu entendi que não era sobre ele, era sobre mim, o negócio passou num instante. Parece que. Não tem aquele negócio que parece que tirou com a mão? Então, parece que tirou com a mão, assim, saiu. Então, eu diria pra vocês, assim, tem exercício sobre isso lá no Charmegamos. É, eu vou postar agora nos stories depois do nosso papo, porque aí as pessoas podem acessar por lá. E tem exercício para várias outras coisas lá no Chamegamos também. Tem muito vídeo, tem muita coisa de graça para você aproveitar e dividir com os seus afetos, para que seja mais fácil. Porque não dá para fazer revolução sem afeto, a gente não pode perder a ternura, né? É verdade. Adorei esse relato. Isso mostra a importância do autoconhecimento, né? Sempre. Autoconhecimento, autorreflexão, terapia, tem um autotrabalho aí, trabalho de autodesenvolvimento que tem que estar sempre sendo feito, né? Isso não tem como fugir. Principalmente para quem quer É, navegar nessas águas da não monogamia, esse instrumental vai ser sempre muito necessário, né? Essa capacidade de se conhecer, sim. de se compreender. Eu acho que tudo, assim, tudo. Se a gente consegue entender que esse é um trabalho que a gente vai fazer até o último suspiro que a gente tem, esse é um trabalho que vai gerar sempre retrabalho, entendeu? A gente vai continuar trabalhando na gente até o último suspiro. E é o nosso trabalho mais importante. Eu não conheço nenhum outro trabalho mais importante do que eu me conhecer, eu me dar conforto, eu viver da maneira que eu acho mais alinhada com os meus desejos. Não conheço, não tem nenhum outro trabalho mais importante para mim. E eu acho que, né, essa é a minha visão, essa é a minha visão com as outras pessoas. Tente buscar o que faz bem pra você, o que faz bem pra você naquele momento, de que forma você consegue se acolher, se dar conforto, acolher suas dores também, sabe? Acolher suas vulnerabilidades. Poxa, mas agora eu tô sentindo ciúme, não devia sentir ciúme. Não, cara. Olha, chama esse ciúme pra dançar com você, passar uma noite abraçada com você, entendeu? Pra entender o que que ele tá querendo te dizer. Porque ciúme em si não é nada, ele quer te dizer alguma outra coisa que às vezes tem raízes mais profundas em você. E só Eu vi quem sofre com um post que desgaste é dizia você, assim, né? eu vi uma citação que dizia assim, deixa o ciúme ser o seu professor. Eu achei que faz muito sentido, né? Aliás, todas as nossas emoções, de alguma forma, estão ensinando alguma coisa sobre a gente. Mas, Érica, Sim, quero sim. agradecer de novo. Olha, muito obrigado pelo papo. E espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Bom, Ah, eu também, também. Tchau, gente. Bom ano novo. Que seja renovado. boas festas para você, Ana. Boas festas para todo mundo que está ouvindo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.